a experiência do usuário em 2025. Eu sou Bruno Lauteriung, estou aqui com dois especialistas do assunto e a gente vai conversar um pouco sobre isso e justamente sobre a pesquisa lançada pela Octadex, a CX Trends. E a gente vai comentar um pouquinho como esses dados têm mostrado como esse mercado tem se adaptado, né, pessoal? O mercado muda a cada ano, a gente tem IA generativa, é Muita muita coisa coisa. para comentar. Mahara, Chico, um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa, prazer. Bom, tá aqui com vocês dois, principalmente para falar de algo que a gente adora falar. Tenho certeza que tem, a gente estava conversando aqui antes, tem muita coisa muito legal para compartilhar com todo mundo. Perfeito, cara. Obrigado pela oportunidade aqui. Acho que a gente tem muita coisa boa para discutir de tecnologia, de experiência do cliente. Acho que tem muito insight legal do CX Trends também para a gente trocar legal. Boa. Perfeito. Para a gente começar aqui a nossa provocação, 78% das pessoas preferem comprar de marcas que oferecem uma boa experiência. Mas queria saber o que é uma boa experiência de fato. Nossa, essa é a melhor pergunta, porque se você tenta tirar da sua cabeça o que é boa experiência, cada um vai responder uma coisa. Para você vai ser uma, para você vai ser outra. A gente estava conversando antes, eu já sei que tem diferenças de perfil aqui, mas quando a gente pergunta para o consumidor, tem coisas que são básicas que a gente consegue ver dentro da pesquisa, como tempo de resposta, ou seja, eu preciso responder rápido, eu preciso ter o que eu quero muito rápido. Então, se eu quero comprar, eu tenho que ter o produto em casa. Se eu entrei em contato contigo agora, você tem que me responder exatamente agora, independente de como. Através do canal que eu quero, que é mais confortável para mim, e que você saiba quem eu sou, se eu já conversei com você alguma vez. Então, isso seria o básico do básico para ser uma boa experiência que todos os consumidores têm esperado hoje em dia. Cara, perfeito. Acho que até no que a gente estava conversando antes, você tem que entender quem é o seu consumidor do outro lado, com quem você está se relacionando, que às vezes você vai ter um perfil para o seu negócio, que a agilidade na resposta é o principal. Às vezes você vai ter um perfil de consumidor que é mais paciente, mas ele valoriza um outro tipo de experiência no meio do processo. Então, entender o que é boa experiência para o seu negócio e como que você consegue aplicar e melhorar e trazer um processo de melhoria contínua, entendendo, escutando o que o consumidor está te trazendo e como eu consigo sempre estar voltando ali para a prancheta. Acho que tomar cuidado até no que você trouxe no começo das melhorias do mundo em evolução, como que às vezes o que é o meu perfil ideal de consumidor hoje, no final do ano, ele já mudou também o que ele espera de mim, o que ele espera da minha empresa. Então, acho que também a escuta constante em como que você vai evoluindo o seu negócio e sua visão de cliente, né? Não, e é legal que você trouxe, né, Chico, em relação a olhar para o seu negócio, o que faz sentido para a experiência, mas teve uma época que a gente fazia, inclusive, esse estudo com as empresas e perguntavam para as empresas o que elas achavam que era uma boa experiência ou se elas entregavam uma boa experiência. Na CX, por exemplo, de 2018, a gente faz isso há 10 anos, tinham esses dados lá e as empresas achavam que elas estavam literalmente arrasando, assim, nossa, a gente entrega uma experiência incrível para o consumidor. Aí chegava para o consumidor, meu Deus do céu, a maior parte, era mais de 70%, discordava muitíssimo Nossa. forte, que as empresas não faziam nem ideia do que elas estavam fazendo. Então, acho que aqui é um ponto muito importante, né, quando a gente vai olhar para isso, é pegar o que funciona para o meu negócio, mas com base na pessoa que consome o meu negócio, e não com base no que eu acho que deveria ser, né? Então, que é um dos erros muito cometidos aí pelas empresas, de pensar o que eu acho que é uma boa experiência, então eu consigo entregar uma boa experiência, sei lá, por esse canal, então eu vou usar só esse canal, quando na verdade não é isso que o consumidor quer. Todo mundo fala que é centrado no cliente, só falta conversar com o cliente. Só né? faltou o cliente, Só faltou um né, detalhe. A gente entra muito na hiperpersonalização, que eu acho que é o assunto mais quente desse mercado, é o que as empresas têm muito conversado a respeito e até se posicionado. Mas aí eu queria saber como que a gente pode construir uma estratégia de hiperpersonalização, porque às vezes é muito complicado. A gente falou antes também sobre a questão de proteção de dados, porque poxa, eu vou pedir dados, quais dados eu peço, o que eu preciso desse usuário, como que a empresa pode desenhar esse projeto, toda essa estratégia, pensando de forma conjunta nesses dois fatores. Olha, puxando para Reclame Aqui, que é um bicho muito diferente no mercado, né? Que a gente até aparece no meio aqui do CX Trends como um ente Uma validador fonte, ali, uma fonte, mas Reclame Aqui é uma empresa privada também, né? Então, olhando para a nossa camada, o que a gente sempre percebe do lado das empresas é como, às vezes, a gente não está olhando a jornada completa do consumidor. Como é que a gente entende, por exemplo, quando você chega no Reclame Aqui, que o consumidor já teve uma experiência com a marca. Às vezes, pro seu time de atendimento, seu time de experiência, é o primeiro contato.
do consumidor com a sua marca, às vezes já é o 10º contato. Ele teve um contato lá na propaganda, da propaganda ele foi para uma pesquisa, ele teve a experiência de compra, ele consumiu, ele gostou, de repente, em algum momento teve aquela quebra de confiança, quebra da promessa. Então, muitas vezes a gente acaba olhando para o processo de personalização, de como eu vou ali automatizar alguma coisa, meio que olhando muito para aquele processo que eu estou tentando atender. E aí eu vou, às vezes, tentar explicar de novo os meus valores, o que que a minha empresa é, mas às vezes o consumidor já consumiu isso lá atrás, ele está querendo conversar com alguém, resolver um problema, tirar uma dúvida. Às vezes não é nem um grande problema, às vezes ele não está achando a informação que ele precisava para resolver o que ele precisava. Então, olhando mais do aspecto aqui, às vezes, do Reclame Aqui, de onde desemboca, às vezes, uma insatisfação do consumidor, entender que essa história já vem de antes. Então, entender exatamente onde é que eu estou no meu momento de relação com aquele consumidor, onde é que eu plugo uma escutativa, empatia, como é que eu vou me relacionar, entendendo talvez que também não vai ser a última, né? Como é que eu não sou conclusivo e eu encerro, como é que eu tô fidelizando, né? A gente trabalha pra não ser a última, né? Cara, se tudo der certo, mesmo a partir de uma reclamação, a gente fala muito, né? Que toda empresa tem problema, boa que ela consegue resolver. Exato. Então o consumidor não tá necessariamente buscando empresas que não tenham problemas. Ele está atrás de empresas que resolvam problemas caso ele precise. Então, como é que a gente faz com que essa experiência não seja a última, né? Bom, se eu pudesse colocar, eu colocaria 3 grandes pilares aqui. Acho que um principal é entender o porquê que isso aconteceu. A gente fala muito que o mercado molda o consumidor também é moldado pelo mercado e tudo isso é moldado pela tecnologia. E a necessidade de uma experiência melhor e agilidade, essa necessidade de ter as coisas na hora começou a surgir com a evolução da tecnologia. O Uber chegou, poxa, várias outras ferramentas e tecnologias fizeram mostrar para o consumidor de, olha só, essa empresa aqui entrega um negócio diferente, gostei, como é que eu tenho mais disso? E aí, quando a gente vê a inteligência artificial surgindo muito forte e todo mundo democratizou muito rápido, todo mundo percebeu, mas tem tecnologia para fazer algo melhor do que eu recebo? Isso está disponível para todo mundo, então por que eu não tenho isso daqui? Então, a partir desse momento, o consumidor ele sabe que a empresa pode saber isso. E ela só não sabe porque ela não se esforçou. E aí ele começa a entender, a demandar isso das empresas, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que traz, não é só porque é legal, porque é, sei lá, o termo do momento, personalização é legal, não. É uma necessidade já, não só algo legal. E aí entra o segundo ponto, que é saber o que eu quero personalizar, que dado eu vou pedir. Porque eu, por exemplo, na Octa, eu trabalho com a parte de marketing, de vendas e de CS. Então, é a jornada, né, realmente toda do cliente. Em marketing, se a gente coloca uma informação a mais, a gente já diminui a nossa taxa de conversão e a gente também quer converter. Então, quais informações são importantes que eu vou utilizar? E quais dessas vendas precisa saber? E quais dessas CS precisa saber? E quais dessas, na hora que eu for interagir com um cliente, seja proativo ou reativo, são importantes na jornada? Acho que aqui é a coisa mais importante e, às vezes, mais negligenciada e difícil de ser feita. Saber o que eu deveria perguntar e por quê. Se eu pergunto algo e eu não faço nada com esse algo, com esse dado, eu não deveria nem perguntar, porque não está sendo útil, só estou trazendo atrito, né, dentro da jornada. E aí entra a última parte que a gente estava, né, conversando, Bruno, em relação à segurança, porque a partir do momento que eu tenho essas informações, eu sou responsável por elas, e tanto por colher, por usar da melhor forma possível. E é um dos pontos que a gente explora também com o consumidor na pesquisa para entender... Ele tá disposto a dar? Ele tá, beleza, você quer personalização, mas você tá disposto a me dar as informações para eu poder personalizar para você? Ele diz que sim, mas dá para sentir ainda nos dados que não tem uma certeza clara se isso é bom ou ruim, né? Se faz bem para mim ou não, como consumidor, dar esses dados para as empresas, como que eles vão utilizar de fato, né? Vocês acreditam que o consumidor, principalmente que falando de Brasil, o consumidor brasileiro, ele interpreta que a proteção de dados já é algo relevante para ele? Ou vocês acham que ainda não chegou ao ponto deles, nossa, essa empresa não é uma empresa segura, ela não manipula meus dados corretamente. Tanto faz, vou fornecer os dados da mesma forma? Acho que a gente tem um exemplo super recente também que a gente estava conversando antes, que é a questão da venda da Iris, né? Quando a gente tem, acho que um tema mais quente, a gente discute mais, acho que muito mais do que a gente discute no dia a dia, né, em como as empresas estão utilizando o meu dado, como elas não estão utilizando, mas de tempos em tempos, quando o assunto fica mais quente, a gente consegue perceber o interesse do consumidor, que é quando você começa a ver as discussões e até, voltando ali para RA,
às vezes uma insatisfação de, pô, por que eu tive que dar meu CPF? Eu queria comprar sem dar meu CPF. Eu tô com dinheiro, eu quero pegar o produto, por que eu não posso pegar produto sem liberar um dado pessoal meu? E aí tem o desconto atrelado, aí começam as teorias e as práticas de, pô, eles estão usando o meu CPF para saber que remédio que eu tô comprando, para depois influenciar no meu plano de saúde. E às vezes são informações que ficam ali num limbo em que ninguém senta e fala, deixa eu te explicar e deixa eu te contar. Então, acho que até o consumidor está muito mais interessado do que as próprias empresas estão se disponibilizando a falar. Acho que tem a lei, então a lei tem que demonstrar, ó, eu uso assim, 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 você preenche lá e se você ler, tá na lei, tá na regra da empresa, mas acho que às vezes falta muito mais transparência do lado da empresa porque o consumidor está consciente, ele está interessado. Até o que a Mahara trouxe aqui da pesquisa é tipo, ó, até aqui eu vou, até aqui eu prefiro não, mas talvez esse prefiro não seja por falta de clareza do que a empresa vai fazer com a minha informação, né? Porque, na verdade, eu diria que, até pelo que a gente vê na pesquisa, se eu pudesse, assim, antecipar 2 anos para o futuro, dar uma olhada, o que aconteceu e voltar, eu tô muito curiosa por algumas coisas. E algumas incertezas que mostram aqui dentro também, porque claramente o consumidor, ele não tem certeza ainda se isso é bom ou ruim ou se tem problema dar esses dados. Então, quem fez o negócio da Iris, talvez nem que a gente trouxe como exemplo, ou a parte do CPF dentro de uma farmácia, e não estou dizendo o que é ou não é, porque ninguém sabe, na verdade, o que está sendo feito com essas informações. Pelo menos eu não tenho fontes verídicas aqui nesse sentido, que fica na parte da conspiração, será que é usado, não é usado? Tem esse risco? Como poderia utilizar? E aí, sendo muitíssimo honesta, a gente vê sim, essa incerteza, essa preocupação, e isso pode mudar. E provavelmente vai mudar com base no quê? Nas repercussões e em como as empresas vão utilizar esse dado. Então, se as empresas utilizarem mal esse dado daqui para frente, as pessoas vão ficar menos propensas a darem esses dados para as empresas. E aí tem um ponto totalmente particular meu, que a gente estava falando, né, de nível de acesso e segurança. Parece besteira. Pode contar um caso bobo, assim? Pode. Ah, então tá bom. Mas o caso bobo é que, por exemplo, a minha mãe, ela quer muito fazer aquele mapeamento genético, sabe? Aqueles testes de mapeamento genético, eu fico, gente, mas e lá no futuro? E vai que, sei lá, o meu DNA tem alguma informação muito importante, sei lá, eles podem roubar meus órgãos lá na frente, porque eles sabem que eu tenho alguma coisa, seja boa ou ruim, né? Não tô falando que o meu DNA é bom ou ruim, mas o ponto é, olha o nível de intimidade ao corpo que lá na frente pode ter em relação a isso. Talvez, eu quero saber tanto assim quem são as pessoas que vieram pro Brasil da minha família, não sei se eu quero tanto. Então, pra mim, já é algo que eu, por falta de informação e como isso vai se desenvolver, e saber que ainda tem muito a evoluir em termos de segurança, legislação, até mesmo processos para as empresas conseguirem fazer isso, eu prefiro colocar na caixinha de não tenho certeza, então não vou, sabe? Então, é muito assim que tá o consumidor brasileiro. A gente vai ver nos próximos meses, com o andar da carruagem, conforme as empresas utilizarem, se elas utilizarem bem, e a gente avançar bem nesse sentido, a gente provavelmente vai ficar mais tranquilo em passar algumas informações. Acredito que é o cruzamento disso, né? Tem uma incerteza, mas tem um interesse. Então, quando pipoca o tema, todo mundo fala sobre o tema. Aí, de repente, a galera que tá vendendo Iris está proibida de vender Iris porque a repercussão foi super negativa, porque eu não consegui explicar com certeza, afirmar ali para onde que estava indo essa manipulação da informação, né? Que é a mesma coisa que você falou da farmácia. Cara, vira teoria da conspiração. Total. E teoria da conspiração você consegue resolver muito fácil. É sentar e falar, não, gente, escuta aqui, é assim, assim, assado. Então, às vezes, por falta de você conseguir trazer informação completa, você acaba ficando pelo meio do caminho, né? E o Reclame Aqui, a gente vê, tanto, né, pelos dados quanto por feedbacks, e a gente discute muito, porque na CX a gente vê muito sobre a importância da credibilidade e da marca da empresa, né? Que nada mais é do que mostrar, olha, eu sou uma empresa verídica, estou usando para esse fim, eu cuido do que eu estou fazendo, eu sou profissional, não é, né, algo literalmente está ali feito na esquina, que não está preocupado com o que eu estou entregando para o meu consumidor. E o Reclame Aqui, ele acaba sendo uma chancela disso, muitas vezes, de mostrar que é uma empresa séria, que é uma marca com credibilidade, porque aqui a gente falou tanto de vazamento de dados, mas as pessoas têm medo de golpe também, porque existem muitos golpes, né? Então, a credibilidade e marca são 2 fatores essenciais para trabalhar, independente do risco, né, que a gente está falando aqui, seja do vazamento de dados de maneira geral, ou usar de uma forma maléfica, né, os dados, até mesmo a aplicação de golpes que acontecem por aí.
Perfeito. No começo a gente falou um pouquinho de canal de atendimento e eu queria trocar nesse assunto, porque a pesquisa trouxe também que 55% dos consumidores preferem o WhatsApp. E aí eu queria perguntar de vocês como que a empresa pode reconhecer em qual canal que ela deve investir melhor. Porque talvez se a gente falar de negócios B2B, talvez fuja um pouquinho de WhatsApp. Não sei, aí eu queria o feedback de vocês. Olha, se B2B fugisse de WhatsApp, a gente não vendia tanto Octadesk, vou ser muito sincera, assim. Quando a gente nasceu como Helpdesk e não existia o WhatsApp na época que a gente nasceu, assim como não existia o WhatsApp na época da pesquisa, assim, no Brasil, né? Eu não lembro exatamente a data de fundação do WhatsApp. E quando isso começou a crescer, esse canal começou a ter uma grande adesão dos brasileiros, chegando a um número absurdo de 99% dos smartphones terem o WhatsApp, foi algo que foi extremamente demandado, a gente evoluiu no nosso produto e a gente começou a vender muito para empresas, seja B2B, B2C ou B2B2C. E o ponto principal aqui na pesquisa é que as pessoas elas querem interagir com literalmente todo mundo através de conversas, porque é mais rápido, é mais fácil, a pessoa já está lá. E se você for parar para pensar até mesmo nos 4 P's de marketing, onde você pensa em praça, onde as pessoas estão, se elas estão lá, é cômodo para ela. Então, eu preciso estar onde ela está. Então, independente do formato de negócio, o WhatsApp é extremamente relevante, extremamente relevante. E aí, quando a gente olha na pesquisa, independente da etapa do processo, seja de pesquisa, de compra ou até mesmo no pós-vendas, é um canal que sim as pessoas querem. E geralmente o conversacional tá lá em cima. Então, logo seguido de WhatsApp, você já vai ver, por exemplo, um chat no site como uma das formas mais rápidas que as pessoas querem. Porque elas querem conversar. Elas não querem necessariamente redigir um e-mail polido. Ela quer falar, oi, eu preciso falar com você, quero trocar uma ideia. Algo muito mais natural e descontraído, né, no final das contas. Acho que isso reflete até no aspecto geracional, né? Tem um dado, depois a gente pode compartilhar com vocês, mas é super recente da NRF agora, do varejo de janeiro, em Nova York. O Google trouxe que, cara, geração alfa ali, entre Z e alfa, tem ojeriza atender um telefone. E no dia a dia a gente sabe também que a gente mesmo, cara, eu tô no meio de uma reunião, me manda no WhatsApp que eu atendo você aqui assincronamente, ou eu olho depois. Esse lance do telefone, você tem que estar sincronizado com a pessoa, né? O WhatsApp possibilita que você estenda uma conversa durante um dia inteiro ali, e quando eu tiver a oportunidade eu te atendo, eu volto com você. Então acho que é a mesma questão do chat ali que a Mahara trouxe, que vai se encaixando nesse momento de comodidade em que eu não vou precisar parar para fazer aquilo. Eu consigo executar aquilo durante toda uma etapa, né, do meu dia. E eu vou adicionar um ponto, porque quando o WhatsApp começou a crescer e eu comecei a acompanhar esses números ali perto de 2019, 2020, eu falei, será que o telefone vai parar de aparecer nas pesquisas como um dos pontos principais? E ele não para. Ele continua sendo um canal extremamente relevante. O e-mail também. Eu achei que seria a morte do e-mail. Eu realmente achei que fosse. E não foi. Na verdade, não foi. O que começou a acontecer é que existem comportamentos diferentes em cada um dos canais. Então, poxa, se eu tô realmente quero resolver rápido, alguma coisa simples, eu vou conversar que vai ser muito mais rápido. Às vezes, sim, eu vou ligar ou vou pedir para ligar quando eu preciso me aprofundar com a pessoa. Agora, por exemplo, se eu entro em contato com uma empresa, tem algum problema, e aí eu mandei uma conversa ali, eu tô conversando com ela, mas ela vai ter que investigar, vai ter que voltar. Eu não vou conseguir ficar online naquele momento para resolver o problema. E vai demorar mais de um dia, aí a conversa já deixa de fazer sentido, aí você vai para um e-mail, por exemplo. Então, começam a ter comportamentos diferentes de uso em cada um dos canais para cada tipo de problema. E tem pessoas que utilizam todos os canais, principalmente quando você não atende um, ele vai buscando todos os canais da sua empresa, inclusive redes sociais. Então, no final, a gente tem que literalmente estar em todos eles e entender qual assunto, qual momento, que quem vai demandar é o consumidor mesmo. Que é onde entra a nossa responsabilidade de personalização, né? Como é que eu tô tratando ali na conversa no WhatsApp, às vezes, alguma coisa que a gente está discutindo, eu preciso oficializar, às vezes, para minha diretoria. Como é que isso continua, aquela conversa tão boa que estava rolando no WhatsApp e continua nessa comunicação por e-mail? É algo que a gente vive no dia a dia, e aí quando a gente às vezes coloca como responsabilidade da empresa e traz para um trends, parece que vira um bicho de 7 cabeças, mas cara, a gente está fazendo todo dia, na vida pessoal, na vida profissional. Exato. Chico, você tocou num ponto milimétrico para mim. Eu odeio atender celular. Eu acho extremamente uma invasão do meu espaço. E quando eu preciso muito ligar para alguém, eu mando mensagem no WhatsApp.
oi, eu posso te ligar? Mas é uma coisa muito pessoal. Você e já até... encara que vai ser um incômodo ali do outro lado, porque pra você é um incômodo, pra mim né? E justamente, talvez seja uma coisa de geração ou de pessoa para pessoa, mas é uma invasão no meu espaço pessoal. E talvez quando a gente fala de uma boa experiência, para mim, como usuário, não seja uma boa experiência me ligar, porque talvez eu não entenda, ou se eu atender, não vai ser uma conversão em venda. Como que as empresas podem acertar de o canal, aquele canal, ele é ou não um espaço daquele cliente, talvez ele não goste de receber ligação, não deva ser abusivo, por quê? Porque não vou conseguir fazer aquela venda, ou talvez aquele cliente não goste de receber o WhatsApp. Como que acerta Mas vamos isso? lá, porque quando começou esse teu medo de receber ligação? Vamos pra terapia. Vamos pra sessão de terapia. Eu ia perguntar, vocês atendem telefone? Às vezes. Mas quando começou? Eu não sei, eu não gosto. Eu acho que é uma invasão muito... Será que não começou quando você começou a receber, sei lá, um monte de telemarketing na sua vida? Telemarketing é uma coisa problemática, mas eu vou te falar, vai desde pequeno, quando eu falo, mãe, eu quero pedir uma pizza, ela, então tá bom, liga você lá. É porque é mais rápido e mais cômodo, porque assim, se for ligar, você tem que parar, tem que explicar. É muito mais rápido você selecionar o sabor do que falar com a pessoa. Você não consegue ver o cardápio quando você tá ligando. Então, talvez por isso a gente tenha preguiça e não quero falar com a pizzaria. Mas o ponto principal principalmente quando a gente está falando também de vendas e canais, você tem ou a opção de perguntar para a pessoa qual o canal, mas sendo muito honesto, se você quer vender, você não vai usar só um canal. Você não vai só usar um canal. Dependendo da venda, você pode até fazer inteira pelo WhatsApp, mas é que nem assim, é muito mais fácil te dizer um não por e-mail do que por WhatsApp, por telefone ou pessoalmente. É muito mais difícil dizer não pessoalmente. Então, quando eu vou olhar para vendas e tudo mais, você tem a parte de perguntar para a pessoa. No pós-vendas, com certeza, você pode deixar isso marcado, qual que é a preferência de formato de contato. Mas no final, você vai testar os canais e adesão. Quando a gente olha outros dados de mercado, principalmente quando fala de vendas, tem muitas empresas, inclusive, também fora, esse é um dado de fora, que 50% dos agendamentos ainda são feitos por telefone e ligação fria. Caraca. Então, funciona ainda. Então, para algumas pessoas funcionam. Mas se eu só usar telefone, não vai funcionar, porque eu preciso, trabalhar com todos. Então, não é escolher só um, de novo. Eu vou ter que pulverizar os canais. Eu não gosto também de atender o telefone, mas já aconteceu de eu ligar, a pessoa fala assim, putz, mas você tem que marcar a revisão do seu carro, né? Eu falei, ai, meu Deus, é verdade, ainda bem que você me ligou, porque eu não tava correndo. E aí a pessoa acabou salvando a minha vida, porque eu tava com essa tarefa que eu não tinha feito. Então, por isso que eu te perguntei até o porquê. Eu também não gosto de ligar pra pizzaria, eu prefiro pedir, mas porque é mais fácil fazer assim do que explicar pra pessoa o que eu quero. Então, dependendo do contexto, o canal de telefone ele funciona super bem, por exemplo. É muito contexto e muito quem que é o seu cliente do outro lado. Acho que olhando para... Tem uma etapa ali na resolução de problema no Reclame Aqui, por exemplo, em que depois que você faz a reclamação, a empresa vai entrar em contato com você para entender melhor, para entender como é que ela vai resolver o seu problema. Muitas desse relacionamento acontece via uma ligação. Você coloca o seu telefone mais atualizado ali, caso a empresa queira entrar em contato com você. E aí vai muito do perfil da empresa de entender, pô, se eu promovo que eu sou uma plataforma digital, que você resolve tudo no app, se você precisar falar comigo, vai ter um saque. Se o consumidor entrar no Reclame Aqui, será que ele quer falar ao telefone? Que eu acho que é esse daqui o exemplo da pizza. Pô, se eu estou acostumado a pedir a pizza ali no meu aplicativo de delivery direto, pô, eu não quero ligar para alguém, eu não quero conversar com alguém porque eu resolvo tudo isso fácil. Então, entender quem que é o perfil, e eu acho que como consumidor também a gente entender que, pô, aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, talvez eu precise falar. Também, que é o que você indicou, né, Mahara? Pô, eu posso também falar, eu não consigo atender telefone durante o dia, prefiro que a gente continue a nossa conversa por aqui. Então, do nosso lado como consumidor também, às vezes a gente acaba vilanizando as empresas e, cara, não tem essa relação. Assim, quando uma empresa tem um problema, ela não falou, cara, eu vou causar um problema aqui na vida do meu consumidor e perder ele. Pô, vou ligar aqui e atrapalhar o dia dele. Não, vou ligar porque eu tô tentando resolver um problema dele. Então, a comunicação também entender que é essa via de mão dupla ali. A gente espera que a empresa entenda a gente, porque a gente está consumindo dela, mas tem coisas que se a gente também informar ali em momentos específicos, eu consigo azeitar melhor esse restante de relacionamento. E é um cuidado que a gente vai ter que ter com literalmente qualquer canal, porque o problema não é o canal, é o que a gente faz com eles. Cara, é só vocês verem um e-mail, a quantidade de spam que começou a vir.
Eu adoro quando eu recebo um e-mail que faz sentido pra mim. Agora, a maior parte deles você joga fora. Na época, poxa, eu não sei qual que é o dado atual, mas mais de 200 a 300 e-mails por dia. A maior parte você vai pro lixo, você nem vê o que tá acontecendo. E-mail não funciona? Funciona. Pior que funciona pra caramba. Continua sendo utilizado quando tem contexto, no momento certo. Quando a pessoa que você tá procurando, verdade, eu precisava resolver esse problema, aparece assim, milagrosamente te ajudando. E a mesma coisa o WhatsApp. Se as empresas saíssem, né? E se o WhatsApp permitisse as empresas simplesmente fazerem a mesma coisa que foi feito com e-mail, caracas, ninguém mais ia aguentar o WhatsApp. Porque eu só ia receber coisas que não fazem sentido pra mim de pessoas que eu nunca nem quis falar. Até Também por isso é uma que eles invasão. são super rígidos em relação a isso, né? Pra não virar esse canal de spam que o e-mail acabou virando. Exatamente. Agora, quando é algo que nem usei o exemplo da revisão. Eu tô falando isso porque eu literalmente acabei de passar pela minha revisão e é exatamente isso. 300 mil coisas pra fazer no trabalho, correndo, chega tarde e passeia com cachorros. Quando que você lembra de fazer isso? Você lembra, amanhã, quando você vai deitar na cama, você vai dormir, putz, depois eu vejo isso. Quando aparece assim e cai no teu colo, você precisa marcar sim. Nossa, é uma alegria, porque você tirou uma tarefa da tua frente sem ter o esforço de fazer a tarefa, sabe? Com certeza. E a gente não podia terminar esse episódio sem falar de IA generativo. Eu acho que todo mundo aí de casa tem um exemplo de atendimento por IA horrível e também conhece um muito bom. E justamente eu queria saber de vocês. A gente um pouquinho antes falou, não adianta ter a ferramenta, tem que saber usar. E como que é saber usar uma ferramenta de IA para atendimento? Mahara, acho que você é nossa porta-voz do assunto. Porta-voz IA. É justamente isso que a gente estava falando em termos de aprender a utilizar a ferramenta, né? A IA, ela apareceu, todo mundo viu que era possível, principalmente com o ChatGPT, que foi o primeiro, né? Que deu uma baita de uma disrupção e todo mundo viu que, poxa, é possível conversar de uma forma humanizada. É engraçado porque o humanizado ele entra com a inteligência artificial, que é uma conversa que é mais fluida no final das contas, né? E o principal ponto, a gente tem casos de clientes nossos, por exemplo, que utilizam inteligência artificial e conseguem resolver mais de 60% dos atendimentos por inteligência artificial com uma satisfação incrível. Assim como tem casos de empresas que ainda não aprenderam a como utilizar e que não tem nem esse percentual, eu preciso passar para um humano, mas também acaba gerando esse tipo de atendimento. Qual que é a diferença entre essas duas empresas? É o conhecimento do o que o cliente me procura para eu saber o que eu preciso treinar a inteligência artificial. A gente falou de um exemplo que eu vou citar aqui, de um atendimento que eu tive hoje, estava tentando resolver um problema, e na transferência de um agente humano para outro agente humano, já tinham feito a pergunta sobre o que era. Eu tive que repetir tudo de novo. Eu falei, mas como que você não tem informação que a pessoa acabou de passar? Ela não passou a bola aqui pra você? Então, essa empresa que ela não consegue passar esse contexto nem pra pessoa humana, para que ela consiga responder e resolver o problema do cliente, vai conseguir treinar uma máquina para fazer isso? Então, o ponto principal, se eu não sei o que os meus clientes procuram de mim, se eu não sei o volume de conversas que eu tenho, de acionamentos que eu tenho, quais são os motivos, eu não sei o que eu preciso treinar a minha máquina, nem que tipo de insumo eu preciso dar para ela, para que ela resolva de fato esses problemas. E é para resolver, não é só para, fica enrolando aí antes. Não é isso, é para você resolver de fato. Então, se eu não tenho essa informação, eu não vou nunca conseguir utilizar essa ferramenta de uma forma boa. Eu preciso saber como resolver. E aí eu vou treinar ela que nem eu treino um time humano, só que vai aprender 1 milhão de vezes mais rápido, vai ter uma curiosidade incrível, você não vai ter o trabalho necessariamente de ficar lá olhando se, poxa, não, agora você esqueceu de fazer o que você acabou de aprender, você vai conseguir evoluir pra caramba. E ela vai ajudar muito o seu time humano a ser ainda melhor. Justamente por esses erros que a gente acaba cometendo, mas também porque você vai ter mais tempo para treinar o teu time humano em coisas mais específicas e mais profundas. Então, ela pode ser uma excelente ferramenta se você utilizar da forma correta. Se você ainda não sabe nem por que os seus clientes estão entrando em contato com você, não adianta colocar uma inteligência aleatória ali, não vai resolver nada. Acho que tem um ponto importante aí de como a gente consegue não repetir os erros que a gente via lá no passado, quando tinha as brincadeiras ali de, puta, vou ter que ligar no telemarketing, aí vai me transferir para lá, vai me transferir para cá, vou ter que repetir de novo as informações. E até o exemplo que a Mahara trouxe aqui é um exemplo super recente de algo que acontecia lá no telefone. Sim. Tipo, eu tô repassando, eu tô falando de novo, eu tô me explicando de novo, e aí não tá conseguindo me atender. E até quando tem um humano, você ainda consegue falar, não, eu acabei de passar isso, mas eu te passo aqui de novo. Se você ficar preso num loop desses dentro da IA, cara, acabou meu relacionamento com a empresa. Eu já sei que ela não vai resolver minha vida, e a gente estava até falando de confiança antes.
confiança é gerada nas pequenas coisas. A gente sempre acha que é algum grande gesto que gera a relação de confiança entre o consumidor e uma empresa. E às vezes a confiança que você constrói em cada pequeno passo é uma confiança que você também vai perdendo em cada possível ponto de atrito. Então, um desses aqui, você fala, cara, se eu precisar me relacionar com essa empresa, é longo, é demorado, é complexo, eles vão me deixar preso numa IA, eu não consigo falar com nenhum humano do outro lado porque eles tiraram essa opção e aí eu começo a me perder naquele relacionamento e falo, cara, eu vou para outra. No final, a automatização, porque a inteligência artificial é uma camada de automação que pode ser usada tanto inteligência artificial com outros tipos de automação que já existiam antes. A combinação delas é perfeita, mas automatizar é sempre o último passo que você faz em qualquer coisa. Inclusive, na biografia do Elon Musk, ele coloca o algoritmo, que foi como ele conseguiu aumentar o volume de produções de Tesla na semana. Todo mundo achou que ele era louco, no sentido de como que eu vou conseguir fazer isso e produzir mais de 5 mil automóveis em uma semana se eu não faço isso nem em um mês, nem em 2 meses. E ele conseguiu fazer, na época ele chamou de Production Hell. Foi bem interessante. Mas o principal ponto foi, ele colocou 5 passos do que deveria ser feito. O último, depois de otimizar, depois de cortar um monte de coisa, depois de questionar um monte de coisa, era automatizar. Porque se na minha operação já tem um erro e eu trago automação, eu só vou automatizar erro e ele vai ficar ainda maior. Então não funciona. Perfeito. Pessoal, foi um prazer inenarrável para mim estar aqui com vocês hoje e eu espero muito revê-los em novos episódios do The Inside Talk. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.